Folha TV, apoio Plainge. Anafilaxia. O nome é meio complicado. É um tipo gravíssimo de alergia e que inclusive pode levar à morte. Medicamentos, alguns produtos, picadas de inseto e até comida podem desencadear uma crise. O difícil é descobrir qual a causa dessa alergia. Leite de vaca ou mesmo de cabra, nem pensar. Só mesmo de soja. Bolachas, desde que não tenham leite ou derivados como ingrediente. O caso da Natália não é de intolerância à lactose, é alergia e grave à proteína do leite. A mãe só descobriu quando a menina tinha 8 meses. O caso da Natália é tão grave que um simples vestígio de leite pode fazer muito mal. Daí esse cuidado todo, tanto que desde pequena a mãe sempre preparou o lanche da escola para evitar as reações alérgicas. Outra preocupação é com as compras. Comida ou bebida, ela só leva depois de ler muito bem os rótulos, que nem sempre têm informações suficientes. Aos 14 anos, a Natália cresceu com a doença e convive bem com ela. Admite, às vezes até tem vontade de sair da dieta restritiva. Agora eu já acostumei, porque desde criança, mas sente vontade de comer algumas coisas. Atenta ao que coloca na boca, a Natália diz que quando algo tem proteína do leite, ela sente na hora. Primeiro, na hora de engolir, dá meio... a saliva fica ruim, percebe na hora de engolir, depois vai dando falta de ar, coceira no corpo inteiro. Para não correr riscos, o jeito é evitar locais diferentes, inclusive lanchonetes. E ainda, por garantia, a dose de adrenalina está sempre à mão. Já tem que correr para o hospital e já tem que aplicar adrenalina também. Estima-se que a anafilaxia, que é a alergia gravíssima, atinja 2% da população mundial, ou seja, não é tão rara assim. E ainda, calcula-se que de cada 200 atendimentos nos serviços de emergência, pelo menos um seja para o tratamento de alergia grave. Na realidade, as substâncias alergênicas que causam anafilaxia são os insetos himenópteros, que são a abelha, vespa e a formiga lava-pés, os alimentos, mais frequentemente envolvidos o leite de vaca e o ovo na infância, e os frutos do mar, sobretudo o camarão, e as oleaginosas, sobretudo o amendoim, nos adultos. Os medicamentos, da classe dos medicamentos envolvidos, temos os anti-inflamatórios, diclofenaco e ibuprofeno. Os outros também são potencialmente alergênicos. Os analgésicos, o ácido acetilsalicílico e a dipirona, sobretudo, e alguns antibióticos também, sobretudo as penicilinas e as sulfas, com uma menor proporção de reações as anafilaxias ao látex. A anafilaxia ao látex ela é mais importante na população que trabalha na área da saúde e naqueles pacientes que eles são manipulados cirurgicamente com muita frequência. Esses sim podem se tornar alérgicos ao látex e ter uma reação anafilática. A médica reforça que no caso da alergia alimentar, a quantidade não importa, uma gota ou um copo. No entanto, a reação é muito rápida, são poucos minutos, no máximo 2 horas. É muito difícil você saber se aquela reação é uma reação simples ou não. Então, se eu tomo uma picada e eu começo a inchar, eu começo a ficar vermelho, começo a me coçar, coriza, lacrimejamento, me dá aquela moleza, aquele mal-estar. E isso tudo pode evoluir para fechar a garganta, para uma rouquidão, para um chiado no peito ou mesmo para uma parada cardíaca. Então, se eu tenho alergia ou se eu comecei a ter esses sintomas imediatamente ou até umas 2 horas após o contato
com uma substância potencialmente causadora de alergia, eu devo procurar um pronto-socorro imediatamente, porque pode ser que seja uma reação leve, mas ela pode evoluir. E não é porque eu tive uma reação leve que na próxima ela será leve. Então, a procura do atendimento para que um eventual risco de morte seja sanado, ela é imperiosa. Descobrir a causa da alergia nem sempre é fácil. Às vezes a família custa a perceber, mas o diagnóstico é possível. Eu vou dar um exemplo da alergia a leite, que é essa mais comum, é o que nós mais vemos no consultório. Então, se essa criança tomou o leite, começou a empipocar a boca, começou a inchar, teve vômitos, isso é uma provável reação alérgica, desde que aconteça imediatamente, minutos e no máximo 2 horas após ter ingerido esse alimento. Aí então eu vou procurar alguém que possa caracterizar isso, se foi só uma reação banal ou não era uma alergia, foi por um outro motivo, ou se foi uma reação alérgica. Aí o alergista faz a história clínica, conversa. A história clínica é muito importante nas alergias. Alguns exames podem nos ajudar para dosar os anticorpos. Existem 2 formas. Uma das formas é através do teste cutâneo. É aquele teste do bracinho, teste alérgico que todo mundo conhece. E a outra forma é através dos exames de sangue, que dosam a IgE específica. Os 2 exames veem exatamente a mesma coisa. Os 2 exames são semelhantes em questão de sensibilidade. O que varia é que no teste cutâneo você pode testar mais substâncias, e no exame de sangue, pela própria coleta de sangue, você testa menos substâncias. Partindo disso, eu tive uma reação suspeita, eu tenho teste positivo, aí o médico vai determinar se o paciente é alérgico ou não. Então, o meu bebê teve sintomas, tem teste positivo, quer seja cutâneo, quer seja de sangue, foi uma reação importante. O meu bebê tem anticorpos contra leite, ele potencialmente pode ter desde uma reação leve de empipocar a boca até mesmo um quadro de anafilaxia. Daí entra o papel do médico. O papel do médico é não deixar esse paciente ir embora sem as orientações do que fazer quando acidentes acontecerem, porque acidentes vão acontecer. Há graus diferentes de alergia, uns brandos, outros bem severos, assim como há casos que simplesmente somem com a chegada da fase adulta. Outros demoram para se manifestar. Fato é que a anafilaxia pode levar à morte por insuficiência respiratória. O remédio? Adrenalina. Segundo a médica, o ideal seria que cada paciente carregasse essas doses autoinjetáveis. Mas, como são importadas, o preço ainda é um problema, algo em torno de $300. O paciente deve portar uma adrenalina com si. E essa adrenalina é o medicamento que vai salvar a vida do paciente. Quer seja no primeiro atendimento, no domicílio, até chegar no hospital, porque não é porque fez adrenalina, porque tinha adrenalina em casa, que não tem que procurar um hospital. E quer seja quando chega ao hospital, o médico plantonista, que é capacitado sim para tratar as anafilaxias, tem que administrar o quê? Adrenalina. Essa adrenalina, hoje em dia, os trabalhos científicos nos mostraram que ela deve ser administrada não como antes, que era subcutânea no braço, e sim intramuscular, é no músculo, na face lateral da coxa. Esta é a forma mais adequada, mais rápida e mais eficiente para se fazer adrenalina. E ela pode ser repetida quantas vezes forem necessárias. E temos que prestar atenção também na dose. A dose varia. Dose de criança é por peso, dose de adulto é diferente. Então as pessoas muitas vezes têm medo da adrenalina. Não tem que ter medo da adrenalina. A adrenalina é que vai salvar a vida do seu filho. O que nós podemos ter em casa em forma de adrenalina? O ideal, o suprassumo, padrão ouro, seriam as canetas autoinjetáveis de adrenalina. Eu tenho alguns exemplos aqui para te mostrar. São essas canetas de adrenalina. Elas são, infelizmente, importadas.
elas têm um custo elevado, nós não conseguimos encontrar em farmácias no Brasil e a sociedade está negociando com a Anvisa, Ministério da Saúde, para que isso seja trazido ao Brasil para beneficiar os nossos pacientes.